Boa noite, guten Abend. Vocês estão me ouvindo? Hallo, hallo, hallo. Hallo? Será que alguém pode só me dar um ok, só para eu saber que tá tudo tranquilo, que vocês estão podendo, que vocês estão conseguindo acompanhar? Hallo? Boa noite, guten Abend. Vocês indo? Hallo, hallo, hallo. Senão a pessoa fica ouvindo a própria voz aqui. Gente, eu acho que tá tudo bem. Então, tut mir leid, eu sinto muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo pelo atraso, mas a internet, às vezes a tecnologia prega peças na gente, né? E tava tudo prontinho, tudo preparado. 20 minutos antes já tava tudo, já tinha testado transmissão e tudo. O computador resolveu que ele queria tirar uma folga de novo, sendo que tinha acabado de reiniciá-lo. Mas enfim, estamos aqui com alguns minutinhos de atraso, mas perdão, estamos aqui. Eu gostaria de saber do pessoal que. Eu sei que geralmente o pessoal acaba vindo mais tarde, né? Mas vai entrando aos poucos. Mas do pessoal que já está por aqui. Alguém já assistiu às aulas antes? Já está com alguma dúvida? Eu gostaria realmente que vocês aproveitassem os vídeos de cada aula, né, para colocar as dúvidas. Ah, não entendi tal coisa, ou sei lá, será que eu posso fazer assim? Será que eu posso fazer assado? Que é o momento realmente que vocês têm agora de começar a me enviar as dúvidas para que eu possa, na nossa aula de perguntas e respostas, para que eu possa, então, falar desses assuntos, né? Ou mesmo já poder começar, talvez, até a responder essas dúvidas por aqui nas aulas, ou agora o pessoal, conforme vocês vão entrando, se inscrevendo e eu consigo liberar o acesso de vocês lá na plataforma também, lá no site, para que vocês possam por lá também, né? Lá sim já tem toda uma estrutura para vocês mandarem respostas, eu responder, colegas responderem. Então, só lembrando para quem estiver assistindo esse vídeo, seja agora ao vivo ou mais tarde, para que vocês não se esqueçam, quem quiser ver os vídeos editados, sem esses cortes, sem esses problemas, ter acesso ao PowerPoint que eu uso aqui e que depois, depois da última aula de conteúdo eu vou transformar num e-book para vocês poderem assistir para vocês poderem ler, né, em formato realmente quase como se fosse um livro mesmo, e também para poder ter acesso aos exercícios que acompanham cada um dos temas, eu preciso que vocês entrem nesse site que está aqui, que vai estar também embaixo aqui em todas as páginas, ok? Porque por lá fica muito mais fácil do que eu ter que ficar mandando todo dia por e-mail coisa para vocês, ok? Eu espero que a conexão esteja boa hoje. Eu não tenho muita certeza, porque realmente tecnologia tem dias que ajuda, tem dias que ela atrapalha. Mas de maneira geral, eu acho incrível tudo que ela tem possibilitado ultimamente. O tema de hoje é um tema bem simples, por isso que eu até achei melhor dar uma ampliada nele, porque realmente ele era muito simples, são só os que a gente chama pronomes interrogativos, os vé, vi, vas, vô, né? E então aí eu até ampliei um pouquinho, porque senão a aula ia ficar muito curtinha, né? Então vamos lá. Lembrando então, e eu vou hoje tentar lembrar, a partir de hoje tentar lembrar um pouquinho mais vocês que quem quiser acesso a tudo, né, aos vídeos, porque eu sei que tem muita gente que não está conseguindo assistir as aulas ao vivo, tem gente que
pelo Facebook diz que está complicado e tudo mais, então lá vai estar tudo bonitinho. Eu quero ver se por lá eu também deixo vocês baixarem o vídeo, né? Que daí também fica bom, quem às vezes tem uma internet que não é muito confiável. Vai lá, baixa o vídeo, depois pode assistir a hora que quiser. Vai ter o material de apoio, vão ter os exercícios, então lá realmente fica tudo concentrado para poder facilitar também o acesso de vocês e para que vocês possam usar melhor isso para realmente, para quem está começando, sair do zero, para quem já tem um conhecimento, poder aproveitar algumas das coisas novas que saem aqui, inclusive aqui parece um tema muito básico, né? Ah, claro que era quem estuda, é claro que eu já sei falar VEA vivas. Mas será que você conhece algumas das últimas que eu adicionei ali na nossa lista? Não sei, tem algumas que são não exatamente de pouco uso, apesar de eu ter usado esse termo ali, mas você não usa com tanta frequência. E mesmo assim eu ainda não coloquei todas, porque algumas você realmente só vai usar quando estiver num nível bem mais avançado, né? Mas mesmo assim, até para o pessoal que está no intermediário, por exemplo, tem várias dessas que vão estar ali mais para o final que vocês podem aproveitar. Ok, então vamos lá. E mesmo aqui no meio, falando sobre a questão das afirmações, tem algumas coisas novas que podem ser interessantes para você. Então, aqui o básico do básico, né? Como é que geralmente você monta uma afirmação, em alemão a gente chama isso de Aussage. É muito simples, é muito parecido com a forma como o inglês funciona, como o português funciona. Geralmente, você vai ter o sujeito, o verbo, o complemento. Diferença aqui é que o verbo, vamos ver se hoje eu consigo pegar a nossa canetinha, se ele não vai travar. Espero que não. Então, a diferença aqui é que o verbo vai ficar fixo no segundo lugar. Ok, pessoal? Ele não escreveu, mas enfim, daqui a pouco aparece. Então, quer dizer que, se a gente quiser brincar com a frase, o verbo vai estar aqui preso, ok? O verbo daqui não sai, daqui ninguém me tira. Então, assim, ele tem uma relação de amor com esses dois itens, principalmente com o sujeito, mas ele realmente fincou raízes e falou daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Quando a gente estiver falando de afirmações, ok? E aí, então, ele pode ter, né, o sujeito, que é aquele que né, às vezes falar esse monte de palavras assim parece grego, mas então o sujeito é a pessoa, o objeto, enfim, que é responsável pelo que está acontecendo, ok? E o complemento aqui a gente chamou todo o resto para não complicar muito. Então aqui, por exemplo, nós temos, ó, der Mann ist groß. O homem é grande. Der Mann é o sujeito, o verbo vem ali que é o ist, é groß, grande. Das Kind ist ein Eis. A criança é ela que está comendo um sorvete. Ok? Die Wohnung gehört meinen Eltern. O apartamento pertence aos meus pais. Que provavelmente quem já conhece um pouco está sentindo falta de uma preposição, de algumas coisas, mas isso vai ficar para um outro momento. Ok? O verbo aqui não exige, não necessita de nenhuma preposição. Mas perceba que aqui, ó, ele seguiu bonitinho a ordem aqui, né? Ó, tudo primeiro nesse tom que ficou meio entre azul e verde, pelo menos na minha tela. O roxo e depois o rosinha. Ok? Então, todas as afirmações básicas simples seguindo a mesma ordem. 1, 2, 3. Agora, quando a gente usa em alemão os advérbios de tempo, ok? Com os outros também pode acontecer, mas com os de tempo, a frequência com que ele vai ser colocado aqui no lugar número 1 é muito, muito, muito maior. Ok? O que acontece então? Lembrando, o verbo fincou raízes, daqui ele não sai, daqui ninguém me tira. Quem é que vai ter que se mudar nesse caso? É o nosso querido sujeito que saiu daqui para cá, né? Para ceder lugar para quem? Para o novo bam da parada, que é o nosso advérbio de tempo. O que seria então o advérbio de tempo? É qualquer coisa que indique um momento em que aquela ação vai acontecer. Então, por exemplo, gestern, que é ontem, heute, hoje, morgen, amanhã, in einem Jahr, ano que vem. Então, quando você tiver algumas dessas palavras, se você for construir uma frase em alemão que usar alguma dessas palavras, o alemão dá preferência para que essas palavras apareçam primeiro. Que daí você já deixa claro quando é que aquilo vai acontecer.
ok? Depois, quando a gente for falar de futuro, vocês vão ver que eles adoram isso. Eles adoram determinar quando a ação vai acontecer. Eles não gostam de deixar nada ao acaso, eu imagino. Então, sim, eles são muito certeiros. E aí, então, por exemplo, você também tem a possibilidade de usar, por exemplo, os de frequência, os advérbios de frequência, como sempre, nunca. Mas aí esses o alemão tende a brincar um pouco mais com o local em que ele vai aparecer. Daí vai depender um pouquinho de onde você quer que fique. Como é que eu posso dizer? Onde você quer que realmente fique maior o foco, onde você não quer foco, como é que você quer que funcione. Porque aí realmente, digamos que eles têm mais uma ginga brasileira, assim, eles dão mais um jeitinho. Mas quando a gente tá falando de coisas de tempo, você também até pode colocar em outros lugares, mas o alemão adora começar a frase com ele. Então, por exemplo, aqui, ó, am Nachmittag mache ich einen Spaziergang. Am Nachmittag é à tarde. Aí a gente vê aqui, ó, o verbo, machen que é fazer, à tarde faço eu um passeio. Né? Para quem vai traduzir literalmente, fica muito estranho. E isso é uma das razões pelas quais, provavelmente quem tem professor, ou enfim, já falou com alguém, a gente tenta, né, falar para vocês, por favor, não se atenham a traduções o tempo todo. Por quê? Porque aí parece que não faz sentido nenhum. Agora você tem que entender que a cabeça do alemão funciona diferente. Para faz todo sentido. Você já começa indicando em que momento a ação acontece e aí você vai falar o resto. E aí é a mesma coisa, né? Ele daqui não sai, daqui ninguém tira ele. Quem se mudou foi o ich, que sou eu, que é o sujeito. Quem é que vai passear sou eu, né? Então eu, mas aí como o Nachmittag chegou aqui e me chutou para longe, então eu tô aqui depois do verbo ao invés de estar antes. Se não tivesse esse am Nachmittag, esse ich viria aqui para frente. E aí eu diria ich mache einen Spaziergang. Eu faço um passeio, sem determinar quando esse passeio vai acontecer. Aqui, ó, outro caso que daí não é exatamente um de tempo, mas que também você tem com muita frequência, que é esses de frequência, né? Com muita frequência ou frequência. Normalerweise, normalmente, kommt der Zug um 7 Uhr an. Ok? Então, normalmente, o trem ankommen é um dos verbos que os alemães chamam de trennbare Verben, que eu fiquei com medo de trabalhar com eles ontem, porque realmente a aula ia se estender muito, e eu tinha aula logo em seguida. Mas esses bonitinhos aqui, então percebo ó, que um resquício do verbo tá aqui no final, vai lá pro final da frase, mas ele faz parte aqui, tá? Ankommen significa chegar. Então, normalmente, o trem chega às 7 horas. Perceba que em alemão você pula muito, né? Você dança. Você vai, você volta, quando a gente faz a tradução para o português, né? Mas tem momentos que vocês vão ver quando as frases começam a ficar um pouco mais complexas, parece que você está, na verdade, escrevendo um texto em árabe, porque você começa aqui do final a tradução e você vai voltando. É muito engraçado. Por isso que eu digo, lembrem-se, alemão tem uma outra maneira de enxergar o mundo. E por isso que o idioma, para ele ou dele, né, é tão diferente. E pequeno adendo aqui, não sei se você sabe, mas há uns 2 anos atrás, o alemão foi escolhido, entrou para uma lista dos 10 idiomas mais estranhos do mundo. E é mesmo. Eu adoro o alemão, adoro a Alemanha. Mas quando você vai comparar certas regras, principalmente essa parte aqui de estrutura, né, de onde vai o que na frase, o alemão não tem idioma para comparar, basicamente, porque é como se, sei lá, eles tivessem achado engraçado misturar as coisas, colocar em lugares diferentes. Então, fica difícil, por isso que fica difícil essa questão de tentar traduzir, porque tem algumas coisas que lembram o inglês, aí tem coisa que lembra o francês, aí tem coisa que lembra, acho que o latim, e aí não sei o quê. Então, é como se eles tivessem feito uma salada de frutos, tudo que eles acharam legal nos idiomas que já tinha, mais algumas que eles inventaram, e colocaram no alemão. Tanto é que eu acho que foi o... E agora? Eu não sei. É um desses sites famosos aí que tem esses aplicativos de idiomas, que eu não vou agora lembrar qual deles foi. Mas sim, então o mais engraçado é que daí nessa lista de idiomas estranhos, o alemão é o único idioma mais difundido, digamos assim. O resto eram todos dialetos. Ou pequenos idiomas de
sei lá, de tribos africanas, outras coisas. O alemão era o único, assim, né, desses que a gente vê, que o pessoal estuda, que estava lá na lista. Mas, então, voltando aqui, adendos à parte. Então, se você tiver uma dessas palavrinhas, principalmente as que indicam tempo, o alemão dá preferência por começar por ela. E aí vem o verbo, que daqui não sai. E aí o sujeito só pulou daqui para cá. Né? O sujeito, mas mesmo assim, como eles se amam, o sujeito nunca está longe. Né? Ele pode ter perdido o posto aqui, mas ele está logo atrás. Né? É muito difícil. Ele fica ali. Ele fica ali. É como se tivesse um ímã que grudasse ele no verbo. Ok? Aí, agora, então, ó, o pessoal que está começando agora, fecha o ouvido, vai dar uma volta por 2 minutos ou 5 e depois volta, porque senão isso aqui vai dar um nó na sua cabeça, ok? Então, isso aqui agora eu estou falando com o pessoal que já está num nível assim, intermediário, quem já viu dativo, acusativo, porque isso aqui vai além do dativo e do acusativo. E tem isso, gente? Tem, claro que tem. Imagina, se não. Olha que coisa mais linda essa frase, gente. Olha só, ela é gigantesca e ela fala tanta coisa, mas tanta coisa. Porque olha só, a gente tem aqui, isso aqui acho que é uma frase que, tanto é, não foi eu que criei isso não, tá gente? Porque eu não conseguiria criar uma frase que tem sujeito, verbo, dativo, acusativo, modal, causal, temporal. Provavelmente se eu perdesse muito tempo, né? Pensando e tentando, eu talvez acharia uma frase assim bonita. Mas para quê, né? Se já tem gramáticos que calaram e perderam a cabeça para achar uma frase bonita como essa, né? Então, o que é, gente? Provavelmente, mesmo quem está começando já deve ter ouvido falar que existe uma coisa chamada dativo, acusativo e genitivo. Por sinal, pouquíssima gente sabe, mas em português a gente também tem dativo e acusativo. O genitivo eu não tenho certeza, mas o dativo e acusativo a gente tem. A questão é que a gente quase não fala deles porque em português o pessoal decidiu tratar mais de objeto direto e indireto, que são os complementos do verbo, ok? Mas para não falar muito grego, então em português o objeto direto é o complemento simples do verbo e o objeto indireto é quando tem a preposição. No alemão não funciona bem assim, mas a ideia é muito parecida. E eu acho que é por isso que, como no português também seguia mais ou menos essa linha, né, eles desistiram, os gramáticos desistiram de fazer a gente gastar a massa cinzenta, tentando entender acusativo e dativo em português, acharam melhor que a gente focasse em objeto direto e indireto, que é mais simples, a regra é mais clara ali. Mas em alemão, então, a gente tem o dativo, acusativo e o genitivo. O genitivo, na verdade, a gente vai ver lá na frente, mas ele é um dos mais simples, né? Porque ele é aquele que dá posse. Então, não tem muito o que confundir. Enquanto aqui o dativo e o acusativo, né? Quem já estuda sabe que tem hora que é assim, tem hora que é assado, tem coisa que pode com um e com outro, enfim. Mas o genitivo não tem mistério, ele é bonitinho, ele é facinho. O problema é que o dativo está matando o genitivo. Tem até um livrinho muito bonitinho. A última vez que eu estive na Alemanha eu ri quando eu vi a capa, falando, e falava justamente isso. Que o dativo estava matando o genitivo. E aí tinha uma imagenzinha lá do dativo matando o genitivo. Por quê? Porque agora tem poucos os casos em que você não tem como uma opção de como usar uma preposição que exige dativo que dê o mesmo sentido do genitivo, ok? Então o genitivo tadinho está morrendo aos poucos. Há quem diga que acha que na próxima reforma ele já cai. Eu acho que não. Eu acho que ainda não. Eu acho que seria muito mais legal tipo tirar o estet. Então, fazer alguma outra coisa assim do que, enfim, o genitivo, eu ainda vejo utilidade para ele. Há muitas pessoas que não veem mais. Eu acho ele bonito, eu gosto de usar ele. Eu sei que tem casos que realmente, né, não se usa mais, mas tem alguns que ainda assim. Vamos aqui, então. O exemplo desta frase, que além de ter, então, dativo, acusativo e genitivo, tem essas coisas aqui que chamam o temporal, o causal e o modal. Que em português, meu santo, o português é adjunto adverbial? Não, é uma coisa dessas. Esqueci o nome em português agora, que bonito.
E o que acontece? Então, perceba que a gente já tem, né, o sujeito e os outros. Tá, aqui, ó, o vegan que exige aqui a coisa. Então, o que é que exige o acusativo, o genitivo aqui, o seines, ó, bonitinho. Então, o que acontece? Quando você tiver essas coisas, esses advérbios, né, de tempo, de causa e de modo, numa frase que já tem tudo isso, ok? Geralmente, ok, não é uma regra fixa, mas geralmente o pessoal criou, olha, lembra que a gente estava falando, acho que foi na aula 1, eu acho que na aula 2 também, enfim, mas aqui, ó, das coisas mnemônicas, quer dizer, você tentar achar alguma coisa que te lembre, que te faça, que te remeta, né, para aquela informação. Então, aqui, ó, T de temporal, K de causal, M de modal e temporal de novo, se tiver mais um. Aí, o que acontece? Você cria uma palavrinha, ó, tea camel, o camelo do chá, ou alguma coisa do gênero. Então, sei lá, você pode até criar uma imagenzinha na sua cabeça que tem um camelo que está servindo chá, ou que está tomando chá, ou que está carregando chá, sei lá o que esse camelo está fazendo com o chá aqui. Para que você lembre que, né, você começa com o temporal, lembra que lá, né, ele inclusive o temporal jogou a mãe, né, para longe, mas aqui como a frase é muito complexa, jogar a mãe para longe ia ficar muito estranho. Tipo dizer heute gibt die Mutter dem Sohn fica muito estranho, né? Porque você fica com muita coisa junta, correto? Então, quando é uma frase assim muito complexa, é melhor seguir a regrinha bonitinha, mas ó, o temporal mantém, continua ali, né? O advérbio de tempo continua ali na frente, então ele tem primazia, ele sabe, né? E aí, depois do tempo, você tem a causa, né? Por que é que aquilo está acontecendo? E aí você explica como aquilo está acontecendo, ok? Então aí você consegue seguir bonitinho as regrinhas, você segue a ordem para não ter problema, ok? Então, tea camel. Então lembre-se, um camelo do chá, tea, chá, camelo, camelo, ok? Para lembrar a ordem, quando você tiver uma frase muito complexa, você não tem noção de para que lado você vai primeiro, você lembra do camelo do chá, tea camel. Ok? Lembrando que quando você junta duas palavras em alemão, geralmente a última é a, digamos assim, mais importante e a da frente é aquela que complementa, que dá um adjetivo para ela, né? Mas a última é realmente o foco maior. Então, por exemplo, aqui tem camelo, aqui o camelo é o mais importante. O que o camelo faz? Ele vende chá, ele mostra chá, ele faz alguma coisa com o chá. Aí, chegando agora, então, para as nossas perguntas, que é o tema, né, básico, grandão da nossa aula. Mesma coisa que boa parte dos idiomas, mas perguntas simples, a gente vai seguir aqui regrinha simples. Verbo, sujeito, complemento. Por exemplo, liebst du mich? Você me ama? Né? Português não segue não. Você, me e o verbo vai lá pro finalzão, né? Magst du Schokolade? Você gosta de chocolate? Kennst du mein Vater? Você conhece o meu pai? Ok? Então, basicamente o que acontece? Como no inglês, né? Quem está acostumado, quem já viu em inglês, sabe que para fazer pergunta, basicamente você inverte, né? Para afirmar o sujeito vinha na frente, agora para fazer pergunta, eles invertem a posição, o verbo vem primeiro, o sujeito vem depois. Agora, quando a gente tiver as bonitinhas das Fragewörter, olha que bonito, Fragewörter, que são justamente essas palavrinhas em verde aqui, que são os Ws, né? No inglês também é tudo W, né? A não ser o how, né? Mas ela tem um W, só que tá lá no finalzão, né? E então esses Wzinhos, quando ele estiver aqui para fazer uma pergunta, como no inglês ele vai vir antes do verbo. Ele é um intrometido que chega ali porque ele já justamente está te dando maiores informações sobre o que está acontecendo para que você consiga, então, baseado nisso, entender melhor a pergunta.
Então, aí você vai ter a Fragewort, o Wzinho, o verbo, sujeito e complemento. Por exemplo, aqui, ó. Wo bist du? Onde você está? Woher kommst du? De onde você vem? Wann kommst du wieder nach Hause? Quando você vem novamente ou de volta para casa? Wohin geht er nach der Schule? Para onde ele vai depois da escola? Ok? Então, é fácil, né? Na verdade, aqui é como lá na afirmação quando você tinha, né? O sempre, nunca. Que ele vem aqui, ele chuta o verbo pro lado. Você aqui também vai ter os Wzinhos. Ok? E aqui agora a gente tem uma lista. Essa aqui é a lista dos principais. Ok? Essa aqui é uma lista que o pessoal básico também é bom dar uma boa olhada, é bom estudar bem isso aqui, que isso aqui é o básico do básico. Ok? E a próxima aqui, as duas ali, são, digamos assim, um pouco mais complexas, são menos usadas, não são aquelas realmente que é como está aqui, que são as que não tem por onde fugir. Ok? Então, quando a gente perguntar vou, aqui, você está se referindo a um lugar, seria em português o onde. Wo wohnst du? Onde você mora? Né? Wer a gente usa para pessoas, então wer é quem, mas sem entrar em detalhes aqui. Em alemão a gente tem mais dois quem. Esse aqui é para o que a gente chama de sujeito, né? O wer é quando você está querendo saber quem para o sujeito, ok? Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Quando a gente, que é o nominativo, aqui eu vou colocar um Nzinho aqui. Agora, se você quer perguntar quem, nossa senhora, vamos ver se eu consigo. O acusativo, falta que faz a minha canetinha. No acusativo fica wen, W-E-N. Ok? Quando você quiser perguntar quem, isso também, gente, quem está no início esquece, deleta, tá? Para vocês isso por enquanto não é importante, ok? Mas quando você quer saber quem, no acusativo, você pergunta wen. Aí, se você quer saber quem no dativo, quando você quer saber, sei lá, quem, mas esse quem já é, né? Ele não foi quem fez a ação, mas quem você viu ou com quem você estava, alguma coisa assim. Aí, aqui no caso do dativo, dá pra ver isso, gente? É um M, tá? Wem, W-E-M, e no acusativo é W-E-N. Mas na hora de traduzir, fica tudo quem no português, ok? Há algumas vezes esse vem aqui, como em português, o bendito que parece com o dativo exige preposição, às vezes você vai acrescentar na hora de traduzir uma preposição ou outra, mas de maneira geral a gente só traduz por quem. Mas vamos voltar aqui para o básico, só achei que era importante colocar, eu não coloquei ali justamente para evitar rolo na cabeça, ok? Mas eu achei importante só citar que existem mais dois quem, pelo menos em alemão, que é o acusativo e o dativo, wenn, W-E-N, e o wem, W-E-M, ok? Para o dativo. E o wer, então, é quem. Wer ist das? Quem é este? Quem é esta? Ok? Wann, também muito importante, que a gente pergunta quando quer saber o tempo. Quando? Wann gehen wir ins Kino? Quando é que a gente vai para o cinema? Ok? Quando? Wann. E percebe que aqui ele tá, ó, sempre o Wzinho no início, o verbinho, o sujeito e aí o resto. Quando tiver resto. Woher, que quem está aprendendo com certeza viu isso na primeira ou na segunda aula, que a origem é de onde. Woher kommen Sie? De onde o senhor vem, de onde a senhora vem? Ok? Woher. Perceba que aqui ó, tem o wo,
E é como se aqui eles tivessem já juntado coisa, né? Tanto no vorher quanto no vorrino. Você tem o vo, que é onde, e o rea, né? Que dá essa sensação de onde, né? De onde, né? E aqui vorrino é para onde, ok? Então aqui no vorher você tem a origem e no vorrino você tem o destino. Então no vorher kommen Sie, de onde o senhor vem. Wohin geht sie? Para onde que ela está indo? Lembra que ontem eu já falei que alemão não tem gerúndio. O que é o gerúndio? É o comendo, andando, indo, fazendo, ok? Alemão não tem isso. Então, muitas vezes, na hora, ou ele vai escrever assim, tá? No presente normal, às vezes ele vai falar agora, e nesse momento. Tem outras formas também de tentar recriar o gerúndio, mas muitas vezes vai ser assim, tá? Em português, a gente, em inglês também, né? Adora. Indo, ando, indo. Alemão, não. Então, aqui, por exemplo, a gente diria, né? Para onde ela está indo, né? E em alemão você coloca simplesmente no presente normalzinho, como se fosse para onde ela vai. Mas ela pode estar indo agora, ok? Ela pode estar a caminho já e você perguntar ainda, wohin geht sie? Ok? Ah, esse warum. Eu adoro um porquê. Warum? Você quer saber a razão, o motivo pelo qual algo está acontecendo, ok? Então, warum bist du so traurig? Por que você está tão triste? Warum? Warum? Pequeno segundo adendo na resposta. Vamos ver se eu consigo. É um W, E, I e um L, tá? A resposta é vai. Você pergunta. Lembra que em português também, né? Tem a diferença dos porquês. O porquê da pergunta, o porquê da resposta. Em alemão, criaram duas palavras completamente diferentes. Warum, pergunta. Weil, resposta. Ok? E aí, né, pergunta novamente. Warum bist du so traurig? Por que é que você está tão triste? Aí um queridíssimo, que na verdade esse queridíssimo ali, ele é muito útil porque ele depois vai casar com outras coisinhas para criar novas Fragewörter, que é o wie. Como? Razão, é a forma, é o modo como algo acontece. Então aqui é muito simples também, uma frase que todo mundo conhece, wie geht es dir? Como vai você? A melhor tradução para o português aqui é como, ok? Nem sempre, por exemplo, apesar que sim, wie heißen Sie, como você se chama, é para o inglês que a coisa não bate tão bem, mas para o alemão casa bonitinho, ok? Então, wie, modo ou forma, e depois vocês vão ver nas próximas ali, mesmo aqui, ó, wie viel, ele já está casando com outros aqui. Ele é tipo um bombril, assim, gente, é uma coisa multiuso, que você vai usando, tem mil e uma utilidades, tem algumas coisas nos idiomas que são assim, né? Outro que é, até aqui, ó, gente, até o was aqui, é tipo o must do must. É o que vocês têm que saber. Não tem escapatória. Não tem mesmo, ok? Quer falar o básico do básico em alemão? É isso aqui, pelo menos, que você tem que saber. Daqui para baixo, mas mesmo assim o Vifil, se você quiser comprar qualquer coisa, você vai precisar desse bonito também. Mas a partir daqui, digamos assim, que a frequência com que você vai usar seja talvez um pouco menor, ok? Mas mesmo assim, estude, aprenda. Afinal, se você quer falar o idioma, né, tem que dominar o máximo possível dele e do que ele tem a oferecer. Mas então vamos lá, o was, que é para coisas, o que? Não necessariamente uma coisa palpável, né? Mas quando você não está falando, perguntando de uma pessoa, quando você está perguntando de todo o resto, você geralmente vai falar was. Ok? Então, por exemplo, aqui, was ist das? O que é isso? Essa coisa pode ser um bicho, pode ser qualquer coisa, a gente não sabe o que é, mas quando você não está falando, especificando que é uma pessoa, né? Você aí pergunta was. Ok? Aí então nós temos o wie juntinho, uma palavrinha só, que indica quantidade. Aqui tem aquela questão que no português a gente não vê tanto, não é tão complexa, que é a questão do que é contável e do que é incontável, né? Então, basicamente, a gente vai usar o wie viel para perguntar pelas coisas incontáveis
E o wie viele para as contáveis. Por isso que, ó, perceba, ele está separado e tem um ezinho a mais aqui, ok? Então, wie viel, quantidade de coisas que você geralmente não conta. Por exemplo, aqui, ó, wie viel kostet diese Jacke? Quanto custa essa jaqueta? Uma boa tradução para o wie viel é o quanto, porque em português também, né? O quanto ele é mais genérico. O de baixo seria quantos, quantas. Ok? Então, mesmo em português, a gente faz uma diferenciação disso. Quanto, wie viel, tudo junto, o de cima. Quantos, quantas é esse daqui de baixo, tá? Que também é a quantidade, mas aí justamente você conta, né? 1, 2, 5, 10, 100. Então, aqui, ó, separadinho. Wie viele T-shirts hast du? Quantas camisetas você tem? Né? Você pode aí perguntar quantos qualquer coisa, né? Sei lá, wie viele Freunde hast du? Quantos amigos você tem? Sei lá, qualquer coisa que você possa ter mais de um e que você conte, 1, 2, 3. Você usa daí o wie viele. Ok? Welche você vai usar quando você tem que fazer uma opção. Ok? Quando você tem que escolher uma coisa entre várias outras. Quer dizer, vamos supor aqui que você tem aqui, ó, na pergunta, welcher Film gefällt dir? Que filme te agrada? De que filme você gosta? Vamos supor que são duas pessoas que estão, sei lá, né? Hoje em dia não tem mais a videoteca, então vamos supor que as pessoas estão no Netflix, ok? Elas estão no Netflix e elas estão escolhendo um filme. E aí tem aquela lista gigante, né, do Netflix, ou da Netflix, eu nunca sei se é masculino ou feminino. E aí a pessoa pergunta, welcher Film gefällt dir? Quer dizer, entre aquela lista, dentro daquelas opções, você vai ter que optar por uma. Ele quer que você tire um do chapéu de tudo que você tem ali. Ok? E aí agora, então, algumas Fragewörter que são um pouco menos usadas. E de novo aqui, gente do básico, tapem os ouvidos ou até fiquem aqui, mas não se assustem, ok? Porque essas aqui, algumas vocês até vão usar, mas algumas só vão ser úteis daqui a um tempo. Pausa para água. E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá claro? Não tá claro? Às vezes a gente fica na dúvida, não sabe se o pessoal está acompanhando, não tá, se a transmissão tá boa, não tá. Pelo que eu vejo aqui, tá aí fluindo, né? Mas qualquer coisa, vocês aí deem um grito, ok? Vocês me avisem. E não esqueçam, né? Não esqueçam de colocar as perguntas, de aqui embaixo, onde vocês estiverem. Também não se esqueçam que aqui tá pequenininho, mas não se esqueçam aqui embaixo, ó, gente. No final eu vou voltar para a página inicial de novo, tá? Para vocês poderem entrem no site, tá? É olc-clube.com.br 14-dias-de-alemão, sem o tio, ok? Para vocês poderem, é tudo gratuito, tá, gente? Vai lá, vocês vão ter os vídeos das aulas editados, bonitinhos, para vocês também poderem baixar e assistir no conforto. Se a internet às vezes é meio ruim, não tem problema, ok? Lá vocês vão poder também ter acesso a esses PowerPoints, ok? Vocês vão ter acesso a exercícios que acompanham cada aula. Então, por exemplo, na primeira aula, que era de Der, die, das, tem lá uma série de flashcards que vão fazer vocês treinarem. Primeiro, né, tem em formato só flashcards para estudar, e aí depois tem alguns joguinhos, tá? Para vocês poderem treinar, né? Se vocês entenderam algumas das regrinhas lá de por que você usa der e das. Na de ontem, por exemplo, que são os verbos, então vocês vão ter algumas coisas diferentes. Alguns de completar, alguns para colocar o verbo no lugar certo e assim por diante. Ok? Então, porque é importante, né? Não adianta só vocês estudarem se não tentarem colocar em prática, que geralmente é na hora do exercício que a dúvida aparece, né?
Então, entrem lá, gente, 14 dias de alemão. E provavelmente se não conseguirem, entre na nossa página, o LC Clube, quem está assistindo o vídeo, provavelmente em algum lugar aí tem um link para a nossa página e lá vocês vão ter o link da página direitinho, ok? Mas eu tenho tentado colocar por tudo também aí para tentar colocar realmente o link mais acessível possível para vocês poderem entrar, se inscrever. A gente estava com um bug no site, mas aí conforme vocês entram com o e-mail lá, eu estou conseguindo colocar vocês no site agora. Então, voltando para as Fragewörter. Então, como eu falei, essas aqui são um pouquinho menos usadas, um nível um pouquinho mais avançado, porém, né? Se o pessoal que está começando encarar, a gente vai. Então, aqui o que eu fiz? Eu fui dando uma separada por tópicos também. Então, a gente tem aqui os temporais, quer dizer, os que vão perguntar coisas sobre o tempo, ok? Depois a gente vai entrar em outros modos, digamos assim. Então, ó, todas essas que estão aqui nessa página vão falar de tempo, ok? Então, perceba, lembra que eu falei que o Vi, né? Ele adora, ele é muito sociável, ele vai com todo mundo, ele fala com todo mundo. E perceba que aqui ele aparece, né? 3 vezes. Então, ó, vamos lá. Wie lange bleibst du dort? Wie lange, você está perguntando quanto tempo, você está perguntando pela duração de algum evento, ok? Você não está perguntando quando começa, quando termina, você quer saber a duração. Quanto tempo, wie lange bleibst du dort? Você fica lá, ok? Não sei onde é que é lá, qualquer lugar. No trabalho, em casa, nas férias, em Paris, em Roma, em Floripa, ok? Aí nós temos um outro temporal, que é o wie oft. Com que frequência? Ok? Wie oft gehst du schwimmen? Com que frequência você vai nadar? Ok? Então, o wie oft, frequência. Wie lange, duração. Agora começam uns que podem gerar um pouquinho mais de dúvida. Ab wann? Ab wann é a partir de quando. Você quer aqui como resposta o ponto originário, onde aquilo ou aquele evento começou ou vai começar. Ok? Então, aqui ele está perguntando a partir de quando o senhor, a senhora vai estar de férias. Então, aqui ele quer saber a data. Não quer saber quanto tempo você fica, ele não quer saber outra coisa. Ele quer saber a partir de quando, o ponto inicial. Ab wann. O próximo, bis wann, é até quando. Então, lá era o inicial, aqui é o ponto em que termina. Ok? Bis wann. Habt ihr gefeiert? Até que horas, até quando vocês festejaram? Feiern é fazer festa, festejar, ok? Então, bis wann, até quando? Habt ihr gefeiert? Até quando vocês festejaram? Aí aqui nós temos o seit wann. Desde quando? O que fica implícito aqui? Que o evento começou e não terminou. Ok? Então, pode tanto ser uma coisa de uma curta duração, tipo, sei lá, eu tô no consultório médico esperando ser atendida e chega alguém ali no consultório e pergunta, né? Seit wann sind Sie hier? Desde quando você está aqui? Né? Ou pode ser uma coisa que realmente ele quer saber, sei lá, desde quando você mora numa cidade. Então, sempre que ele quiser saber quando uma coisa começou, mas não terminou, né? Há quanto tempo isso está ocorrendo, ele vai perguntar seit wann. Então, aqui, seit wann rauchen Sie nicht mehr? Desde quando você não fuma mais? Então, a pessoa agora se deu conta que você parou de fumar. Parecia quando minha mãe parou. Ela já não fumava mais há quase 5 meses. Eu olhei, mas como assim? Seit wann? Tipo, desde quando? Né? Então, seit wann rauchen Sie nicht mehr? Né? Então, assim, então aqui você quer saber o ponto em que aquele evento começou,
sendo que ele ainda não acabou, quer dizer, a pessoa parou de fumar e ela não fuma mais, né? Desde então. Wie spät ist es? Wie spät, uma tradução literal seria quão tarde, o quanto tarde. Ok? Aqui, essa é uma daquelas que é difícil de traduzir, porque o wie spät seria quão tarde, mas aqui ele quer saber basicamente, em um bom português, tá tarde? Tipo, que horas são? Né? Que horas são? Ok? Então, wie spät, quão tarde, mas eles perguntam muito isso para saber as horas. Wie spät ist es? Né? Eu sempre brinco com o pessoal que o dia que você for para a Alemanha, leve seu relógio. Não dependa de pedir informação para ninguém, porque se alguém pedir para você, você escolhe como você quer dar as horas para as pessoas. Agora, se você for depender de entender o que eles estão te falando, você pode chegar atrasado. Ok? E alemão detesta atraso. Detesta. Se tem uma coisa que alemão não suporta é atraso. Tem que esperar os outros. Ok? Então, wie spät, quão tarde, né? Mas aqui no wie spät ist es significa que horas são. Aqui agora, a gente vai ver algumas que aqui eles chamam de Masse. Ele quer saber tamanho, ele quer saber peso, ele quer saber profundidade. Ok? Então, wie weit, tradução literal, quão longe. Ok? Wie weit ist es bis Ulm? Aí, em bom português, você pergunta qual é a distância, né, até Ulm. Ulm é uma cidade da Alemanha. Wie tief? Qual é a profundidade? Wie tief mag das Loch sein? Mögen, para quem já conhece alemão, geralmente é gostar, mas aqui ele está sendo usado para indicar quando você não tem certeza. Quanto será? Qual será que é a profundidade desse buraco? Será que é 1 metro, 1 quilômetro? Ok? Wie alt? Esse é bonito. E eu adoro porque o pessoal mais velhinho da Alemanha, eles brincam com isso aqui. Porque wie alt é quão velho, né? Então, a gente já te pede, desde que você é pequenininho, se você é velho, né? Quão velho você é? Tipo, qual é a sua idade, né? Um bom português, qual é a sua idade, né? Acontece que, então, o que os alemães mais velhinhos fazem? No lugar do alt, que é velho, eles usam jung, que é jovem, novo. Então, eles falam, ou eles se perguntam, né? Em vez de falar wie alt, eles perguntam wie jung. E eu acho isso tão bonitinho. Mas sim, porque é como no inglês, né? Você pergunta how old. Né? Em outros idiomas, principalmente esses como português, os que vêm do latim, você não tem isso, né? Mas em idiomas como o alemão, como o inglês, sim, eles têm eles ficaram realmente o wie e mais os complementos, né, para dar essa parte. Então, wie alt é a idade. E aqui, ó, muito cuidado que você não tem anos, você é velho, né? Muito cuidado. Então, wie alt ist das Baby jetzt? Quantos meses, qual a idade do bebê agora? Ok? Quando você quer saber peso, ó, perceba, a gente continua com o wie, você pergunta wie schwer. Schwer é pesado. Então, a tradução literal seria aqui quão pesado, como pesado é tal coisa. Ok? Mas em português você pede qual é o peso. Wie schwer ist der Koffer? Qual é o peso da mala? E aí, para fazer uma pergunta da finalidade de alguma coisa, você pergunta, esse aqui acho que é o mais estranho para muita gente, wozu? Para quê? Né? A gente usa até muito em português, mas para que isso? Né? Mas então aqui, wozu macht Rita sich hübsch? Detalhe, gente, em alemão, né? Eu lembro que depois que eu estava lá um tempão, eu passei a traduzir isso aqui para o português. Você se faz bonita, né? É quando você está se arrumando. Quando você está se arrumando, o alemão diz que você está se fazendo bonito, que não deixa de ser verdade, né? Que eu colocar maquiagem, arrumar o cabelo, a tendência é que a gente fique menos feio ou mais bonito, né? Mas eu acho isso muito engraçado, que eu lembro que o pessoal zoava com a minha cara. Que eu passei, é natural, né? Quando você usa muito um idioma e muito pouco o outro, você faz algumas conexões,
né? Por mais que o português seja o meu idioma materno, mas você acaba fazendo algumas conexões que aí fica meio torto. Mas então aqui, wotsu é pra quê? Pra que isso? Aí a gente não sabe, né? Vai que a Rita vai ficar em casa, ou os pais acham que a Rita vai ficar em casa, eles estão se perguntando por que ela está se arrumando, né? Mas então aqui o wotsu, ok? É pra quê? Por quê? Qual é a razão? Aqui daria para perguntar o warum, com certeza, ok? Geralmente aqui esse bendito desse tsu vai ser colocado, a gente vai usar esse quando o verbo... como é que eu posso explicar isso para não confundir a cabeça? Quando a frase tiver um verbo que exige a preposição ou coisa do gênero, ok? Ou a frase que veio anterior, mas que está relacionada aqui, mas enfim, não vou entrar em detalhes que senão... Só para isso precisaria, para explicar esses wotsu, wofu, precisaria de uma aula, mas aí o pessoal do básico ia ficar completamente perdido. Certinho, pessoal? Eu não sei. Alguém tem dúvidas? Mas mesmo assim deu 1 hora. Eu ia dizer que hoje a aula foi curtinha. Foi nada. Foi nada. Deixa eu voltar aqui. Pronto, ó, gente. Então, deixa eu deixar aqui a tela mais um pouco enquanto eu falo com vocês, enquanto eu vejo se alguém tem dúvida, se alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, aproveitem, o momento é agora. Então, ó, lembrando, quem chegou depois ou quem vai assistir depois esse negócio aqui gravado, essa aula gravada, aqui esse linkzinho, gente, por favor, ele tá aqui embaixo também, ok? Entrem e deem uma olhada, tá? Entrem lá, deem uma olhada, claro. É a página que eu criei dentro do site para esse evento, tá? Então, entrem lá, se inscrevam, ok? Quem já se inscreveu, dá uma olhadinha, não recebeu nada ainda, dá uma olhadinha, porque o pessoal do Gmail tem recebido tudo lá na aba de promoções, tá? Então, deem uma olhadinha se vocês não receberam nada ainda. Se vocês realmente não receberam nada ainda, meu Deus, será que eu vou conseguir? O que é isso? Não. Vamos ver se eu consigo. Não vou. Peraí, vamos pegar a caneta aqui, que eu acho que é menorzinha. Eu não vou conseguir escrever meu nome aqui, gente. Mas meu nome é Jennifer, aí vocês qualquer coisa. Se não tiver chegado nada mesmo. 2 N's isso aqui, tá, gente? Um N lindo. Eu tenho que fazer minha caneta funcionar. Ó, Jennifer. Arroba. Que lindo, arroba. E aí é o site aqui, tá? olc.com.br, ok? Jennifer, JENNIFER, arroba olc-clube.com.br, tá? Se vocês não tiverem recebido e-mail nenhum e vocês se inscreveram, seja pelo que antes a gente estava com ele aberto para se inscrever pelo Messenger, né? E por e-mail, agora a gente está com ele aberto só para se inscrever por e-mail, porque a gente está com um probleminha para fazer o login no site pelo Facebook. Ok, ele deu algum problema, a gente está tentando resolver, tá? Então, entrem ali, a gente na página, cliquem lá em se inscrever, se inscrevam, que vocês aí vão ter acesso. Eu criei dentro do site como se fosse um curso do evento, tá? E aí o que acontece? Dentro do curso vocês vão ter os vídeos das aulas editados bonitinho, tá? Inclusive tem alguns que agora eu já fiz a edição básica e eles já estão lá, os de segunda e de terça. O de hoje vai estar lá provavelmente amanhã cedo, tá? Mas eu tô vendo para dar uma ampliada, uma melhorada nessa edição, para cortar algumas coisas, acrescentar algumas outras coisas, porque aqui, infelizmente, eu não sei se é o computador o que está acontecendo, mas ele não está passando videozinho, não está passando algumas coisinhas, ele está travando, então essas informações eu vou acrescentar daí na edição, tá? Os videozinhos ficam tão bonitinho, com movimento, né? Tipo ontem o da arvorezinha, que não deu muito certo.
Então, gente, aí lá dentro, vocês vão ter, então, os vídeos para ver e baixar. Vocês vão ter acesso a esses PowerPoints aqui, que deram origem à aula, né, que são a base da aula. Vocês vão ter acesso a exercícios para cada tema. E também no final das aulas que são de conteúdo, vocês vão ter um resumo disso tudo em formato de e-book. E aí também com exercícios para fazer por lá também, porque os exercícios que vocês têm agora lá são todos para fazer online, ok? Ou enfim, que você precisa do computador para fazer. E aí eu estou preparando alguns também no e-book para vocês também poderem, que tem muita gente que gosta, né, de papel e caneta mesmo, ok? E também daí, porque a gente não vai ter só conteúdo de alemão, né? As últimas aulas, se eu não me engano, são 4 ou 5 aulas, vão ser também sobre memória, sobre plano de estudos, e aí, inclusive, se vocês quiserem chamar os amigos que estudam outros idiomas, as últimas aulas, quando vocês forem se inscrever, vocês vão ver lá, tem direitinho. São as aulas que começam com a importância de, ok? A importância do plano de estudos, a importância do microlearning, que é uma tendência agora, né? O pessoal está todo sem tempo, então sim, microlearning para todo mundo agora. A importância de se estruturar bem, como usar melhor memória. Então, tudo isso vem ainda. E nesses momentos a gente vai ter alguns bônus muito especiais. Um deles vai ser, mas não conta para ninguém, tá? Um deles vai ser um plano de estudos para quem é autodidata poder usar ele como base, que eu sei que muita gente, eu acompanho muitos grupos aqui no Facebook e muita gente fica completamente perdida. Ah, eu quero estudar, mas eu não sei por onde começar, né? Então, vai ter esse guia, vai ter um outro também muito especial no último dia, que é, vocês vão ter acesso à primeira versão de um livro que eu vou lançar no ano que vem, né? Então, quer dizer, ano que vem o pessoal vai comprar esse livro e vocês agora vão ter acesso a ele de forma completamente gratuita, mas aí tem que entrar e se inscrever, tá, gente? Que esse é o bônus lá no finalzão, tá? Para quem ficar aqui, para quem acompanhar, quem ficar com a gente, tá? Que é um livro que vai ter todo o vocabulário básico do A1 até o, e agora, B1, B2, B2. Ok? Então, assim, se eu não me engano, ele está agora no formato atual com 75 páginas de verbos, palavras, adjetivos. É realmente o básico do básico do básico, tá? De tudo que vocês precisam em nível de vocabulário que até o B2. Ok? Tanto é esse material estava criando baseado justamente para o pessoal que estava se preparando para o ONDAF, né? Que agora, como Ciências Sem Fronteiras não está mais saindo, mas é bem legal mesmo. E tá tudo separadinho por tema, tipo, morar, comida, para ajudar também vocês a estudar. Ok, pessoal? Eu não sei se tem mais perguntas. Alguém mais tem pergunta, gente? Eu não tô vendo mais nenhuma aqui. Eu sei que tem um delay, né? Sempre tem. Mas, enfim, se vocês tiverem pergunta ou não tiver respondido aqui, por favor, continuem colocando as perguntas lá embaixo, tá? Aqui embaixo nos comentários, ou quem já se inscreveu, conforme vocês forem tendo acesso ao curso, vocês podem também usar lá para colocar as dúvidas. Lá tem o fórum, tem o grupo direitinho. E aí a gente pode organizar isso bem legal para mesmo que quando acabar o evento a gente ainda consiga tirar as dúvidas e ajudar vocês aí realmente a aprender o alemão, né? Que é um idioma tão bonito, um pouco complexo, admito, mas ele vale muito a pena, ele é muito útil, serve para um monte de coisa. Ok, pessoal? Então, eu desejo a vocês Guten Abend e bis morgen! Até amanhã!